Olá, muito bom dia, povo abençoado. Pastor Valdir Marques aqui em mais uma edição do nosso Café da Verdade. Manhã de sábado, hoje 22 de agosto de 2026. Quero aqui deixar para a nossa reflexão a palavra que todas as manhãs, pela misericórdia de nosso Deus e Pai, tem nos permitido estarmos aqui juntos para poder nos alimentar da verdade. O capítulo 15, o versículo 26 ao versículo 28, assim está escrito. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Meus amados, aqui o apóstolo Mateus narra esta história em que eles estavam saindo, das regiões em que predominava o discurso judaico, onde ele era afrontado, perseguido, rejeitado pelos que deveriam ter recebido a ele, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu evangelho, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele agora sai para as regiões de Tiro e de Sidom. Os discípulos com ele. E de repente vem ali atrás deles uma mulher cananeia. Uma mulher que foi poupada nos dias de Josué, ou a sua raiz genealógica, foi poupada nos dias de Josué. Eram os antigos habitantes da terra de Canaã. E ela vinha clamando para que Jesus curasse a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E ali Jesus não dá nenhuma palavra, e os discípulos, já inquietos com aquela situação, dizem para o mestre, ou solicitam ao mestre que atendesse aquela mulher, para que ela os deixasse. E Jesus fala essa palavra que não era bom pegar o alimento, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Esta era uma maneira que era utilizada naquele tempo para se referir, aos cachorrinhos domésticos, que eram cachorrinhos de colo, braço, que os seus donos levavam. Então Jesus, ele usa esta expressão. A mulher entendendo, e ela com bastante humildade e fé, reconhecendo que aquele homem ali era o Filho de Deus, ela responde: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, eles comem do que cai da mesa dos seus senhores. E Jesus, olhando para ela, ele é impactado, tanto que ele diz: mulher, ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Quem sabe ali o Jesus humano, ele não esperava aquilo daquela mulher. Esperava que ela desistisse, como muitos. Porém, a reação dela foi diferente. Foi de humildade,
foi de reconhecer que realmente Jesus era o seu dono, era o seu Criador, e que ele tinha as condições para transformar, mudar o quadro em que ela estava vivendo, pois uma mãe, vendo a sua filha naquela situação, para ela era melhor a morte, mas como ela tinha uma única oportunidade, ela não desperdiçou, ela se humilhou, ela se prostrou e o adorou. E Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que queres. E a partir daquele momento, a filha daquela mulher foi liberta, foi curada, foi transformada. Jesus esperava que o seu povo tivesse a ação e a atitude que teve esta mulher estrangeira. No entanto, a estrangeira demonstrou maior honra do que os próprios filhos. E muitos estão vivendo desta mesma forma hoje. Vão aos templos, mas não com gratidão. Vão aos templos, mas não para dar glória a Deus. Buscam outras coisas no entretenimento, mas não adorar e se prostrar diante do Senhor e o adorar como esta mulher o adorou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre do mal, que o Espírito Santo vos ilumine. Essa foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Até breve.